Olá, bem-vindos ao Melhor e Mais Justo, que é esse espaço para a gente pensar temas importantes para o país, ajudando a qualificar o debate, procurando saídas para questões que tocam diretamente a nossa vida individual e principalmente coletiva. Voltamos ao debate de 6 meses atrás. Desmatamentos, assoreamento de rios, mudanças climáticas, desperdício na rede de abastecimento e na torneira do consumidor, falta de planejamento e investimentos na gestão pública. São fatores inegáveis da atual crise de abastecimento de água na região sudeste e principalmente no estado de São Paulo. Os alertas de ambientalistas e especialistas vêm de longa data. Se não mudarmos radicalmente a gestão hídrica ambiental e a forma como usamos a água, enfrentaremos momentos muito difíceis para a população brasileira, mesmo estando em um país com uma das maiores reservas de água doce do planeta. O que fazer? Esse é o debate que, infelizmente, recomeça agora no Melhor e Mais Justo. Para essa conversa, tenho o prazer de convidar Carlos Bocuí, presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, e Edson Aparecido da Silva, sociólogo, coordenador da Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental e membro do Coletivo de Luta pela Água de São Paulo. Bem-vindos. Como prometemos, a gente vai voltar a esse assunto. Mais de 1 ano e meio após o início da crise hídrica na região sudeste, principalmente na Grande São Paulo, a situação ainda é bastante árida, digamos assim. Em agosto agora, pela primeira vez, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, publicou uma portaria na qual reconheceu oficialmente a situação crítica e de crise hídrica do Estado. O que nós enfrentaremos daqui para frente? Carlos. Bom, a crise hídrica é, para São Paulo, uma questão muito antiga. Eu acho que a partir do momento que o Rio Tietê adquiriu um estágio de poluição que levou à degradação, inclusive, da represa Billings, nós mergulhamos nessa crise hídrica, né? Quando dizemos hoje que São Paulo tem um problema de água, nós temos um problema de água com má qualidade, porque corta São Paulo, um rio com, no mínimo, 60 metros cúbicos por segundo de água poluída que sofre morte social, né? Então, essa medida tomada pelo governador agora de declarar a crise hídrica, na verdade, é uma forma do governo de, através de um ato administrativo, buscar uma celeridade nos licenciamentos ambientais que permitam as obras emergenciais, que infelizmente estão muito distantes do planejamento desejável para a sustentabilidade que nós gostaríamos que tivesse. Edson, bem-vindo de novo, entra na conversa. Como é que você vê a situação atual e o que nós vamos enfrentar no curto e no médio prazo, digamos? Então, infelizmente, as perspectivas de superação dessa crise, elas não são boas, né? A gente está vivendo agora uma fase em que o período chuvoso passou, né? Para o próximo período, nós não teremos mais o Próximo volume período morto. que deve começar lá por outubro, Não, agora novembro. já, né? Quer dizer, com o ano passado, a gente ainda contava com o famoso volume morto, né? Que já está sendo Utilizado agora. utilizado. Quer dizer, então, as perspectivas, elas não são, são as piores possíveis, né? Eu acho que o governo ele vem errando sobre 2 aspectos desde o começo dessa crise. Um deles, na minha opinião, está relacionado à falta de transparência no trato da crise, porque o governo ele passou o tempo todo o que eu costumo dizer que é um sinal trocado para a população. O que quer dizer isso? Ao mesmo tempo que ele diz e dizia que a população tinha que economizar água para superar a crise, ele dizia que não ia faltar água, né? Então, que não tinha crise. Que não tinha crise. Isso causa uma esquizofrenia na população, né? E a outra coisa é a falta então essa falta de transparência foi
uma marca, tem sido uma marca desse processo muito importante. E a outra questão é a falta de democracia. O que nós vimos assistindo desde o começo de 2014 e entramos em 2015 foi um esvaziamento de todos os espaços institucionais que possibilitariam um debate mais democrático sobre a crise, né? Espaços que envolvem as entidades ambientalistas, as entidades do movimento popular e as prefeituras. Quer dizer, então eu acho que Além do governo do Estado, naturalmente. claro, além do governo do Estado que deveria, que é o grande protagonista desse processo. Na gestão desse processo. Na gestão desse processo, exatamente. Carlos, você estava falando sobre medidas emergenciais, decretar a crise para tornar mais ágil e mais fácil, digamos, do ponto de vista administrativo, enfim, tomar medidas emergenciais. Quais são as medidas emergenciais necessárias e suficientes? Porque a gente ouve pela mídia e tal, algumas medidas estão sendo feitas, algumas são polêmicas, né, são investimentos que parecem que não surtiram resultados e, ao mesmo tempo, outras a gente não sabe até que ponto elas serão eficientes e suficientes ou nada é suficiente no curto prazo. Bom, uma crise é uma crise, né? Desde que a gente mergulha na crise, nós vamos ter que lidar com o caos, né? E sobreviver nesse caos. O que me parece muito claro é que o governo ele toma decisões, primeiro, como o Edson colocou bem, sem ouvir a sociedade e sem ouvir a academia, sem ouvir a ciência. A questão da água em São Paulo demandaria uma avaliação ambiental estratégica para decidir quais as políticas que o governo deveria adotar para prevenção de uma crise hídrica e para superação de uma crise hídrica. Então, aí, com embasamento técnico e científico. As propostas apresentadas pelo governo, elas estão praticamente consistindo em ligar uma bacia hidrográfica à outra e, nesse sentido, promover um processo de reversão de bacia. Então, pega a bacia do Paraíba do Sul, joga para o Cantareira, não é? E nós sabemos que o cobertor é muito curto. A partir do momento que você tira a água do Rio de Janeiro para jogar para a bacia do Piracicaba, né, da Cantareira, nós vamos ter problemas de conflito, né, com a vizinhança com o Rio de Janeiro. Então, me parece que a postura do governo hoje é gerar conflitos que no futuro virarão demandas jurídicas entre regiões, porque é claro que cada região vai lutar pela sua água, pelo seu recurso essencial. Se nós imaginarmos hoje o que São Paulo está perdendo do ponto de vista de economia, não é? Economia, dinheiro circulante, geração de emprego, de renda, as empresas estão indo embora de São Paulo por falta de água. Isso não vem ocorrendo desde hoje, mas principalmente agora, não é? Existe uma insegurança de estabelecer um processo pensado para 20, 30 anos na região metropolitana de São Paulo. Então, essa forma como o governo lida com a crise passa uma falsa sensação de segurança para a sociedade e eu sempre digo que a falsa segurança ela é pior do que nenhuma segurança, porque quando você tem nenhuma segurança, as pessoas se defendem, elas se organizam e se defendem. Quando o governo diz que está tudo bem, você deixa de tomar uma medida com a sociedade para se defender. Então a sociedade se desguardar conscientizar e começar a se organizar para enfrentar, inclusive pelos seus próprios meios, a construção de uma outra cultura do uso da água. É o princípio da gestão participativa, que está na Constituição brasileira, não é? O modelo nosso de gestão de água é cópia do modelo francês, com uma diferença. Na França, a lei é cumprida. Ponto 1, a gente não lida com a desconformidade, não é? E segundo ponto é que a gestão participativa na França, 70% é a sociedade civil. Aqui o governo tem controle absoluto dos comitês. Então, eu queria aprofundar um pouco esse debate. Quer dizer, a gente sabe, por exemplo, que cidades grandes áreas metropolitanas, como Nova York, por exemplo, passaram por problemas, não semelhantes, mas também por problemas importantes de abastecimento de água e, de certa maneira, equacionaram, tanto com investimentos quanto com um trabalho de mudança de cultura de consumo de água e de uso mais racional, emprego de tecnologia, incentivo para as pessoas trocarem suas torneiras, suas descargas por coisas mais econômicas e assim por diante. O
que fazer, Edson, do ponto desse outro lado do balcão aqui, com a população? Perfeito, eu acho que a sua questão é fundamental, porque o que não falta no Brasil e em São Paulo, em São Paulo em particular, é conhecimento técnico, ou seja, nós temos, né, uma academia muito qualificada, com muitos técnicos, com muitas teses de mestrado, de doutorado, muitos cientistas que estudam esse tema. A Sabesp é uma das principais e uma das empresas de saneamento do Brasil, né, com técnicos extremamente competentes e qualificados. O problema todo, na nossa opinião, é que quando a Sabesp adotou uma forma de gestão em que a água passou a ser mercadoria, ou seja, quanto mais água eu vendo, mais receita eu tenho, e quanto mais receita eu tenho, mais lucro eu tenho e mais dividendos eu pago para os meus acionistas, né? Essa lógica faz com que as campanhas de redução de consumo de água, elas não acontecessem da forma como deveriam desde sempre, não só nos períodos de crise. Ora, é a mesma coisa de eu querer que uma empresa que vende cerveja faça campanha para as pessoas tomarem menos cerveja. Então, a Sabesp passou a tratar a água dessa forma, né? Então, eu acho que essa lógica do lucro, essa lógica de tratar a água como uma mercadoria, ajudou a aprofundar essa crise. As pessoas, elas não lembram, mas a Sabesp, quando iniciou, no início de 2014, uma campanha para redução do consumo e do bônus, ela não iniciou na região metropolitana toda, ela iniciou nas cidades e nos bairros que consumiam água do sistema Cantareira. Demorou uns 2 meses para que ela ampliasse a campanha para a região metropolitana. Porque o sistema Cantareira é o que estava com uma situação mais precária de todas. Né? Mais precária. Mas isso não importa, porque era óbvio que se o sistema Cantareira entrasse em colapso, eu teria que usar os outros sistemas da região metropolitana. Hoje, por exemplo, nós estamos. Todo mundo fala do Cantareira, mas o Alto Tietê está entrando numa situação calamitosa. Agora, pior Carlos, até. Empresas de saneamento e de água, como a Sabesp, no Brasil ou no exterior, é comum, é habitual, é trivial que elas sejam de capital aberto? Olha, água é um bem público, né? Água é um direito fundamental. Todos nós temos direito à nossa cota de água para a sobrevivência, para as nossas necessidades básicas. Isso é reconhecido pelas Nações Unidas, através de declarações, da nossa própria Constituição brasileira, tem dispositivos nesse sentido. Quando você dá a gestão desse elemento tão importante para uma empresa privada, a empresa privada, ela gera lucro e ela é competente para gerar economia e gerar lucro, gerir economia e gerar lucro. Um bem público, ela não é eficiente para gerar, porque o bem público é uma outra filosofia que leva a você a tornar isso disponível para a sociedade e não a busca de lucro. Você para um bem público, você não distribui dividendos para os seus acionistas, mas você investe para que ele seja permanente, é um investimento permanente. Então, se houver excedente na tua receita, você reinveste no teu próprio negócio para melhorar a sua qualidade. Como é que nós vamos poluir o Rio Tietê, por exemplo, né? Então, se você adotar a teoria dos jogos de Simonsen, que é sobre exatamente esse processo de privatização e de serviço de bem público, né, de ofertar bem público, você vai ver que na teoria de Simonsen fica clara a incapacidade da economia, do setor privado, no sentido de ofertar bens públicos. Quer dizer, na própria teoria do processo, isso está claro. Então, em qualquer região metropolitana do mundo, a questão da água passa por uma governança forte, com mão firme do e poder com público. Planejamento do poder público. Não é? E não é o caso de São Paulo. Não é o caso de São Paulo. Nós caímos numa pequenez que envolve apenas
uma agência que trabalha com a água como mercadoria, como o Edson colocou muito bem, é isso? Uma agência significa monopólio. E por outro lado, também, e por outro lado, tem a questão de proteção da água que envolve não só a captação da água bruta, a visão do engenheiro que vai lá buscar e coloca no cano e na ponta, mas uma visão ecossistêmica que é de controle do próprio solo metropolitano, a proteção dos mananciais, né, as áreas de recarga. Essa visão mais ecossistêmica, a Sabesp não tem, e pior, não tem competência para isso. Não é competência dela. Então, para você proteger a água e ofertar água em São Paulo, essa é uma ação de governo, como é feita na Inglaterra, como é feita na França, como é feita em tantos países, né? Eu acho, é isso mesmo, eu acho que é muito importante que a gente tenha essa visão integrada da gestão da água. Não tem gestão adequada da água se você não tiver uma política habitacional, por exemplo, forte, uma política habitacional que impeça que as pessoas vão cada vez mais ocupar as áreas de mananciais, como é a história da nossa região aqui. Edson, eu vou querer falar mais sobre isso, sobre a questão do planejamento, da gestão da água, mas daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos para o segundo bloco. Não saia daí.